Neste vídeo vamos dedicar todo o nosso tempo a desenvolver e acrescentar métodos para definir as propriedades de cada texto que nós apresentamos, ok? E então vamos regressar aqui ao nosso código e eu deixei ficar tudo isto comentado porque vamos descomentar estas propriedades à medida que tivermos métodos que as permitam definir, ok? Então nós temos aqui o posição, eu vou aqui até criar aqui uma separação mais notória, que são métodos para definir aspecto do texto. Aspecto e posição do texto. Não é para definir o texto em si, mas sim o aspecto e a posição. Reparem o seguinte, se eu quiser, por exemplo, duplicar este método é muito simples, é só para definir o x e o y. Mudar de posição. Reparem, se eu mantiver tudo isto aqui comentado, porque só estou neste momento a trabalhar estas duas propriedades, eu posso inclusive já fazer o seguinte, reparem, se eu chegar aqui ao método onde eu apresento aqui tudo isto, eu vou aqui retirar isto, reparem, eu digo posição 10, ou melhor, posição 100, 200, sendo que esta é na horizontal, esta é na vertical, portanto vai aparecer um bocadinho mais abaixo. E agora digo assim, PDF, escrever, primeira frase. Mas agora quero escrever uma frase 20 pixels abaixo. O que é que eu faço? PDF 220 e agora escrever segunda frase. Reparem o que é que vai acontecer agora. Se eu agora refrescar aqui o meu espaço, cá estão. E vocês dizem, mas ficou aparentemente normal, isto é, escreveu uma frase a seguir à outra. Então vamos pôr a frase aqui, a segunda frase mais para baixo. O que é que eu faço? 250, por exemplo. E agora reparem, se eu refrescar, a segunda frase já está mais distanciada. E com isto nós vamos conseguir posicionar por coordenadas dentro do nosso template. Imaginem que agora aqui o nosso PDF, este nosso documento que aqui está, tinha um conjunto de logos aqui da empresa, tinha aqui espaços para preencher com o nome do cliente, os dados do contacto, e eu queria colocar estes textos que aqui estão em posições específicas. Então eu posso fazê-lo agora de uma forma muito simples. Reparem, se eu quiser que a segunda frase apareça aqui à frente, tranquilo. O que é que eu faço? Mantenho 200 de altura, perdão, mas vou colocar aqui, por exemplo, 400. Então, ele escreve o 100 é mais encostado aqui, com 200 de altura. No segundo passo é 200 de altura a mesma, mas o 400 já não é aqui mais à frente. Então, reparem o que é que vai acontecer aqui. Eu vou refrescar. E cá está, primeira frase, segunda frase. É absolutamente tranquilo. Ok? Portanto, muito interessante isto tudo. Vamos deixar aqui ficar um texto um bocadinho mais completo. Esta frase serve para testes. E agora vamos começar a agregar aqui outras funcionalidades. Por exemplo, nós temos posição, que define o 100 e o 200. Mas podemos ter uma outra, que é a dimensão. Public function, dimensão. A dimensão é a largura e a altura. E vocês vão ver qual é a influência que isto tem. Se eu disser agora this, largura, é igual a largura, e o this, altura, é igual a altura. Ok? Bom, o que é que vai acontecer aqui? Para eu testar isto, eu vou ter que descomentar este código que aqui está. E vou ter que o usar. Ok? Isto é, eu vou ter que usar aqui, para além da posição, PDF, dimensão. E agora ele diz-me qual é a altura, ou melhor, qual é a largura. É sempre em pixels, portanto eu vou colocar aqui 300 e a altura é 50. E o que vocês vão ver agora não é nada de extraordinário. Reparem, eu vou aqui refrescar e a frase está a ser apresentada aqui na localização 100, 200 e com uma dimensão de 300 por 50. Não aparece aqui essa apresentação porque nós não temos aqui nenhum contorno, nada do género. Quando tivermos cores, nós vamos começar a ver o tamanho que isso ocupa. Mas agora reparem neste aspecto. Se eu quiser colocar isto numa dimensão, isto é, num retângulo de 100 por 50. Portanto, a posição aqui é 100, 100 por 200 e eu tinha aqui 300 ou 400 por 50. 50 é uma altura suficiente para ter isto. Agora eu estou a dizer 100 por 200, mas quero colocar aqui 100
que é um espaço que não é suficiente para escrever este texto todo, e por 50, ok? 100 por 50. O que é que vai acontecer aqui? Reparem, eu vou refrescar e reparem nisto. O sistema automaticamente quebrou, porque o 50 ainda é suficiente para ter ali espaço, quebrou o texto automaticamente para aparecer na linha de baixo. Ele é suficientemente inteligente para fazer isto. Mas atenção, às vezes pode jogar contra vocês, neste caso. Porquê? Porque se vocês querem que, de facto, o nome da pessoa apareça todo no mesmo espaço, então o que é que vocês têm que fazer? Obviamente, dar espaço. Por exemplo, vamos colocar aqui 200. Se calhar ainda não chega. Ou se calhar sim. Vamos aqui refrescar. Reparem, já chega. 200 chega. Será suficiente para todos os nomes? É que há nomes mais compridos e outros mais curtos. Então, se calhar, vamos ter que dar um bocadinho mais de espaço, ok? Ou então vamos ter que dizer ao sistema que ele não deve quebrar as linhas de umas para as outras. Iremos ver se depois isso é possível ou não. À partida, sim. Que é a expressão no wrap, text no wrap, coisa do género. Bom, mas de qualquer das formas eu queria que vocês tivessem esta noção. Agora reparem, se eu tentar fazer aqui um 50-50, que é escrever um texto muito grande dentro de um espaço que de facto não chega para escrever o texto todo. Eu vou aqui refrescar. Reparem o que é que ele fez. Ele diminuiu o tamanho das letras para que ainda assim ele conseguisse escrever toda a frase dentro daquele espaço. Estamos a falar aqui de um quadrado de 50 por 50, que é isto que aqui está. Okay? Está na posição 100, 200. Se eu quisesse aqui alterar para 200, 200, iríamos passar a escrever isto mais aqui dentro. Ok, reparem, eu vou refrescar e ele está a escrever aqui. Este PDF, chama a atenção para esse aspecto, este PDF não está a ser criado em lado nenhum, ele está a ser apenas apresentado no browser. Não estamos a encher o nosso disco rígido de PDFs, cópias de PDFs umas atrás das outras. Quando muito existe uma versão deste PDF, mas apenas na memória do nosso computador. E, portanto, não se preocupem com isto. Sempre que nós fizemos aqui um refresh, ele está simplesmente a apresentar este documento. Ok? E, portanto, eu penso que já deu para perceber esta nuance que é preciso terem atenção. Portanto, nós damos aqui um espaço relativamente grande, mas imaginem que nós estamos aqui a usar estes dois métodos. Podemos deixá-los ficar, não há problema nenhum. Mas que nós queríamos dizer assim, não, eu queria ter isto tudo concentrado num método. Poder dizer qual é o x, o y, qual é a largura e a altura. Ok, tranquilo. Nós podemos fazer isto desta forma. Vamos ter que lhe dar um nome, como é óbvio, public function. Ops, aqui, vamos aqui colocar public function. E nós temos aqui já posição, temos aqui dimensão. Vamos lhe chamar posição-dimensão. Vamos dizer que aqui é o x, depois o y, depois a largura, depois é a altura. E agora o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, nós podemos fazer uma coisa tão simples como isto. Vocês poderiam imaginar, é muito fácil. Poderemos pegar aqui nisto, colocar aqui em baixo. Ok, aqui assim. Reparem. Podemos pegar nisto e colocar aqui em baixo, certo? Eu vou-vos dar uma ideia mais diferente e que permite fazer as duas coisas em duas linhas só. This, posição, x, y, e o this, dimensão, largura e altura. E reparem, o que é que eu estou basicamente aqui a fazer? Define a posição e a dimensão do espaço do texto. Basicamente eu estou a dizer assim, ok, se eu quiser definir a dimensão e a posição, podia ser com outro nome qualquer. Eu passo o x, o y na largura e a altura e depois peço aos métodos que já existem dentro da minha classe para definirem cada um dos seus valores. Portanto, reduzi isto de 4 para 2 linhas. Ok? Então eu agora já posso dizer aqui no meu código, neste caso no meu main, que em vez de definir aqui posição, eu uso apenas um método chamado posição-dimensão, que precisa de uma assinatura maior, que é aqui o 300,50. E agora já não preciso deste. Okay? Se eu quisesse só alterar a dimensão, se eu quisesse só alterar a posição, poderia fazê-lo. E agora reparem o seguinte, eu vou continuar a ter aqui o mesmo resultado esperado. Ok? Portanto, temos isto aqui, posição, dimensão. Vamos definir cor, ou melhor, vamos ver aqui o que é que nós temos de seguida no nosso menu. Olha, exatamente, as cores. Ok, muito bem. Então vamos definir aqui cores. Vamos colocar aqui assim, cores. Aqui em cima, métodos para
definir aspecto e posição do texto. Aqui vamos colocar posição do texto só, porque estamos a definir a posição e dimensão do texto. E nós podemos ainda criar outros métodos só para definir o x, só para definir o y, que faz sentido, ok? Portanto, se eu quiser aqui colocar, vamos fazer assim, vamos fazer aqui um Ctrl Z, ok? E vamos fazer assim, public function setX, para definir o x, ok? O que é que nós vamos fazer agora aqui? Muito fácil. This x é igual a x. Vamos definir aqui também para o y, neste caso. Então vamos colocar aqui set y, y e y. Podemos também definir para a altura e a largura. Então, set, e eu estou a utilizar a expressão set, que é definir, que é para não ter aqui definir, é mais texto, ok? Então vamos colocar aqui set, largura. Vamos colocar aqui largura. Podíamos dar aqui o nome que quiséssemos, valor, etc. Podíamos dar aqui o nome valor, valor, e depois tínhamos que colocar aqui valor, valor também. Mas assim é mais fácil de ler. Então eu vou dizer aqui assim, largura, e até vou aproveitar e vou colocar aqui largura. E agora vou definir também para a altura. Então, set altura. Ok. Vamos aqui copiar o texto. Mais fácil assim. Reparem. Está feito. Ok? Então reparem o que é que eu tenho aqui. Tenho métodos que me permitem definir cada uma das propriedades de forma solitária. Larguras, alturas, etc. Definir a posição x e y, definir a dimensão, largura e altura, ou então definir tudo de uma vez só, posição e dimensão. Não é? Tenho aqui praticamente tudo aquilo que vocês precisam, certo? Vocês poderão dizer, se calhar fazia sentido existir um outro método também para definir outra circunstância qualquer. Ok, é só acrescentar, certo? Vamos aqui às cores. Nas cores nós também podemos ter uma realidade muito semelhante. Vamos definir, por exemplo, a cor do texto. Public function set cor. E agora vamos colocar aqui cor. Ok? Bom, aqui na definição da cor, nós podemos definir a cor de várias formas. Ela é sempre uma string. Pode ser o nome de uma cor, pode ser um valor hexadecimal, por exemplo. Ok? Ou poderá ser até uma cor definida em RGB. Mas para isso, se calhar, é melhor definirmos isto de uma outra forma. Mas já lá vamos. Então vamos aqui definir a cor. This cor, ok, cá está, cor, é igual a cor. Vamos já definir aqui também a cor de fundo, background color. Então vamos colocar aqui set cor fundo. Podemos chamar cor à mesma, mas aqui vamos ter cor fundo. Não, neste caso é só fundo, certo? Então, com estas duas propriedades que nós aqui temos, o que é que nós podemos já definir? E reparem que eu pus aqui cor, cor, mas não há problema nenhum, porque o que interessa é passar este valor para ali. Tranquilo. Então aqui nós já vamos poder descomentar isto que aqui está. Vamos verificar o que é que o sistema nos vai fazer. Vamos aqui refrescar e, reparem, não há alteração nenhuma. Mas eu agora posso aqui dizer que quero que no meu PDF a cor seja, por exemplo, azul. Ou neste caso, blue. Terá que ser sempre com os nomes das cores que existem. Okay? Aqui não é só cor, é set cor. Okay? Definir a cor. E agora, reparem, vamos aqui refrescar. Temos o nosso texto azul. Vamos experimentar a dar aqui uma dimensão diferente. Ainda não temos esse código feito, mas a nossa frase, isto é, a nossa frase não está dentro de um H1, ok? Nós já iremos tratar disso, era só para vermos as cores melhor, mas desta forma, reparem, se eu agora colocar aqui set cor fundo e colocar yellow, que é o amarelo, vamos aqui refrescar. Reparem o que é que acontece. Agora já começamos a ver qual é a área definida por quê? Por esta dimensão que aqui está, 300 por 50. Se eu colocar aqui 300 por 20, reparem o que é que vai acontecer a isto, eu vou refrescar e já ficou aqui muito menor. Se eu colocar aqui 300 por 300, como é óbvio,
vocês vão estar a dar espaço para que o texto seja escrito nesta área toda, ok? Portanto, penso que já dá para começar a perceber as potencialidades que isto tem, certo? Vamos colocar aqui 30 ou 300 por 30 e agora reparem, quando eu refresco, nós temos aqui este espaço. Perguntar-me, ok, então mas e se eu quiser alinhar este texto aqui ao centro ou à direita? Bom, então, nesse caso, nós já tínhamos previsto aqui na nossa classe que ele tivesse aqui um alinhamento, ok? Que eu agora não tenho aqui implementado, mas que eu vou já implementar aqui, que é o Text Align. Então vamos já definir aqui. Sem px no fim. Alinhamento, que já existia nas nossas propriedades lá no topo, este alinhamento que aqui está. E agora nós vamos colocar aqui Text Align, que é a propriedade de CSS ou de estilos que nos permite definir o alinhamento. Mas, mais uma vez, o que é que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que definir aqui propriedades para definir esse valor. Ora, neste caso, nós temos aqui define a cor do texto. Aqui vamos ter o define a cor de fundo do texto, como é óbvio. Então vamos colocar aqui já o alinhamento do texto, só para vocês verem o que é que vai acontecer. Vamos ter aqui texto, ou características do texto. Já iremos trabalhar a parte da font family, etc. Public, function, set, alinhamento. É bom que vocês comecem a perceber estes termos set e get. Apesar de eu estar aqui a misturar um bocadinho os conceitos, como é óbvio, eu já tive a ocasião de referir ao longo desta playlist que habitualmente não uso nomes nem comentários em português, tudo em inglês, e portanto eu teria aqui set align, que seria set align, ok? Set top, set x, set y, get y, enfim, tudo isso. Mas vamos colocar aqui alinhamento. No alinhamento nós vamos pedir que tenha aqui um alinhamento, ok? O que é que nós vamos definir aqui? O alinhamento pode ser à esquerda, ao centro ou à direita. Então, define o alinhamento do texto dentro do espaço. Dentro deste espaço que ele tem para ser apresentado. Então, reparem, eu vou dizer aqui assim, this alinhamento é igual a alinhamento. Mas para eu usar os termos corretos, eu tenho que ter atenção a isso. Okay? Eu tenho que chegar aqui e dizer assim, ok, o texto é azul, tem um fundo amarelo e agora PDF, set alinhamento, center. Okay? Ele pode ser left, que é por padrão, center e right. E agora reparem então o que é que vai acontecer aqui se eu refrescar. Ele centrou o texto ali. Poderíamos também tentar centrar na vertical, não vamos estar agora muito preocupados com isso, mas vamos colocar ali centrado à direita. Right. Ok? E lá está o texto ali alinhado à direita. Trabalhando com as dimensões, com os posicionamentos, etc., se nós tivermos as coordenadas do nosso documento template, isto é, documento de fundo, nós rapidamente começamos a desenvolver isto e a colocar os textos nas posições corretas, ok? Então vamos, se eu colocar obviamente aqui o left, nós vamos ter aqui, então, alinhado ali à esquerda. E vocês perguntar-me-ão agora nesta fase. Então, mas sempre que eu quiser escrever uma mensagem, eu tenho que definir, para cada mensagem, tenho que definir aquelas propriedades todas? Não. Eu posso, por exemplo, definir estas propriedades todas iniciais, isto é, eu quero que todos os textos tenham um fundo amarelo, que tenham a cor azul e que estejam alinhados à esquerda. E agora o que é que eu digo? Olha, o posicionamento vai ser 200 por 200, 330 e a frase é esta. Agora, a frase seguinte vai ter isto. Vai ser no 200, 230, porque como tem ali 30 de altura, eu estou a acrescentar aqui ao posicionamento. E vai ser também 300 e 300. Esta frase serve para testes. Vamos colocar aqui 2, só para vocês verem que é uma frase diferente. E vamos colocar aqui 1. Já não estou a mexer nisto. Isto mantém-se. Então agora reparem, quando eu refresco, eu tenho as duas frases. Vocês dizem, mas ficaram coladas. Porquê? Porque eu fiz aqui
Como ele tem 30 de altura, eu aqui coloquei 30. Se eu colocar aqui 35, o que é que vai acontecer? Vai ficar um pequeno espaço em branco entre as duas. Portanto, reparem o que vai acontecer aqui, ok? Portanto, estamos a criar aqui uma classe com enorme elasticidade para tudo isto. Vamos aqui experimentar nas cores. Eu afinal não gosto do amarelo aqui de fundo neste meu PDF. Queria um cinza claro. Ok. Nós poderíamos colocar aqui RGB e vamos testar. O RGB, ou Red, Green and Blue, é uma função de estilos de CSS onde nós podemos colocar os valores numéricos entre 0 e 255 para cada cor. São valores em código binário, neste caso, o que tem a ver com 8 bits, é o termo correto. Para fazermos um cinzento, o red, o green e o blue têm que ter exatamente o mesmo valor. Ora, vou pôr um cinza muito claro. 220, 220, 220. Vamos testar. Reparem como ficou um cinza. Claro, não ficou tão claro, se calhar, quanto eu queria. Mas então vamos colocar aqui 40, 40, 40. E vamos ter então aqui a apresentação do texto como nós queremos. Ok? Se vocês quisessem, por exemplo, que esta segunda frase, e com isto vamos acabar o vídeo, esta segunda frase ficasse alinhada à direita, o que é que nós teríamos que dizer? Olha, atenção, porque nós queremos alinhar esta frase right. Ok? Então reparem agora o que é que vai acontecer. Uma fica alinhada à esquerda, a outra fica alinhada à direita. No próximo vídeo iremos continuar a desenvolver esta nossa classe.